Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a paz e a graça de Jesus para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E a missionária Fátima Coimbra. Amém. Que bom, missionária, nós estarmos juntos aqui, não é? Novamente aqui para ensinarmos a palavra de Deus. Amém. Lembrando, ouvintes, que isso é uma grande jornada, não é, que estamos fazendo. Nós estamos aqui, nosso objetivo é ler junto com você a Bíblia inteira, não é, missionária? Exatamente. Capa a capa. Estamos lendo o Novo Testamento, mas após o Novo Testamento vamos iniciar a leitura do Velho Testamento. Exatamente. Lembrando que nós já lemos do Velho Testamento o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, apenas para você, ouvinte, poder saber, poder entender como foi a criação do universo, como foi a criação do ser humano e por que o ser humano quis viver afastado de Deus, né? E aí nós pulamos para o Novo Testamento, porque é o período que estamos vivendo hoje, né? É o período da graça. Exatamente. E se a pessoa, missionária, ela não viu, ela perdeu algum programa passado, onde é que ela pode rever essa parte assim de programas anteriores? Ela pode consultar o nosso acessar o nosso Facebook, procurando a página Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Lá tem todos os programas anteriores e os que estamos fazendo agora. Perfeito, lá na área de vídeos, né? Exatamente. Apesar de ser na área de vídeos, mas o que tem lá é o áudio, né, dos programas. É o áudio. Tem todos os áudios gravados, né? Até hoje. Até hoje então, você pode encontrar. Programas mais já, de né? 100 programas. Só da Bíblia já são 45 que nós estamos. Muito bom. 58 anteriores. Mais até, eu acho que tem uns 80 anteriores, né? Tem 80, bastante é isso já. Mesmo. Eu queria também, queridos, aproveitar esse nosso programa aqui de segunda-feira para registrar assim, como foi uma bênção a programação desse último sábado, não é? Onde eu pude estar ao vivo aí nos estúdios da Renovação FM 89.1, juntamente com todos os outros locutores, ou com pelo menos grande parte, né, dos locutores, já que eu tive durante a manhã e de tarde tiveram outros irmãos também que eu não pude conhecer, mas registrar que foi uma grande maravilha do Senhor, uma honra e uma alegria poder compartilhar ali o microfone ao mesmo tempo, não é? Com esses irmãos e irmãs que são usados por Jesus para levar a palavra, ministrar a palavra de Deus para você, ouvinte, aqui na Rádio Renovação, e também alguns ouvintes que puderam estar lá com a gente, e foi uma alegria, e é muito bonito. Eu posso dizer a vocês, ouvintes, que ali eu pude presenciar um milagre. Eu pude presenciar um local cheio de pessoas que atenderam ao chamado do Espírito Santo para ministrar a palavra. Pessoas que disseram: eis-me aqui, Senhor, como disse Abraão ao chamado de Deus. E pude ver como, quando a gente diz eis-me aqui, Jesus então vem e traz os recursos necessários. Ele traz à existência aquilo que não existe. É isso, né? O nosso Deus é assim. É o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então foi muito bonito poder estar lá, vendo aquela vista maravilhosa lá do alto, a vista da zona norte da cidade, e ali podermos orar juntos e ver como as ondas dessa rádio tão abençoada chegam
em vários bairros, em vários locais da cidade, não é? São então, vários lares, muitos lares. Muitos. Então, glória a Deus pela vida, meus irmãos, de cada um desses locutores. Peço a vocês que orem pelas nossas vidas, porque nós somos apenas ovelhas também como vocês, lembrando que só há um Senhor e um pastor, que é Jesus Cristo, é o cabeça da igreja, e nós apenas estamos ali como servos, conservos seus, sabe, ouvinte? Nós somos servos como você, nós somos colegas servos. Deus está derramando palavra, nós estamos repassando para você, mas somos servos como você, e gostaria realmente que você orasse pela vida de cada irmão, de cada irmã que faz a programação. Eu não vou citar nenhum nome aqui, porque certamente cometeria um esquecimento de alguém, mas que Deus abençoe em nome de Jesus a todos, que Deus possa continuar dirigindo a vida de vocês, que Deus possa continuar derramando dessa direção e desse poder, e que a Rádio Renovação, que completou 6 anos de idade, possa continuar o seu ministério por longos e longos anos à frente. Então, em nome de Jesus, é o nosso desejo aqui, meu e da missionária Fátima Coimbra, não é? Então, feito esse registro, vamos então de volta à nossa leitura bíblica, não é? Nós paramos, queridos, vocês se lembram? Lá você já pode aí abrir a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos. Olha, já é o segundo evangelho, né? A gente já cumpriu um inteiro, né? O de Mateus. Então você abre aí Marcos no capítulo 2 e vai para o versículo 13. Vou repetir, Marcos, Evangelho de Marcos, é Novo Testamento, capítulo 2, versículo 13, que é de onde nós vamos começar agora. Nós lemos no programa anterior aquela parte linda do paralítico, que não tem espaço para ele, né, missionário na casa. Ele desce pelo telhado. Pelo telhado, né, com a ajuda dos amigos, descem a maca dele. É aquela cena linda que Jesus não só perdoa os pecados dele, mostrando que Jesus é Deus, né, como também cura completamente. Então isso vamos ler agora, imediatamente depois daqueles acontecimentos. Então vamos lá, missionário. A vocação de Levi. Marcos, capítulo 2, versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou e o seguiu. Vejam que lindo, queridos. Esse Levi é o nosso amado Mateus. É o evangelista Mateus, não é, que escreveu o primeiro evangelho, inspirado por Deus. Veja que ele era uma das pessoas que era coletor de impostos, né? Era chamado naquela época o publicano. Era esse tipo de pessoa era odiado pelos judeus, porque ele era um judeu, mas ele trabalhava cobrando impostos para o Império Romano, porque naquela época o Império Romano dominava a Israel, o reino de Israel e a Jerusalém. Então veja que interessante, ele estava ali sentado, normalmente eram pessoas ricas, não é? Pessoas que às vezes até eram corruptos, eles cobravam a mais os impostos e repassavam a parte de Roma e embolsavam com uma parte. Então, mais uma vez, né, como a gente já falou antes, Jesus passando, olha para esse homem e diz, segue-me. E o homem vai, que coisa, né? Ele segue. Realmente ali também a gente pode imaginar que Levi, não é, o Mateus, ele também recebeu um grande choque do Espírito Santo. Exatamente. Para levantar e seguir desconhecido, não é? Ainda mais abandonar um emprego tão rico, não é? Como esse. Isso aí, assim, como quem está hipnotizado. Hipnotizado, é mesmo. É o que Jesus faz, engraçado que ele encanta o encantamento no sentido do bem. Bom, né? No sentido do bem. É o Espírito Santo. A gente mantém o nosso livre-arbítrio de negar, se quiser ir, não vai. Né? Ele podia ter dito, né? Não vou nada, vou deixar aqui meu emprego de bom. Cobrador de imposto, né? Estou nadando em dinheiro. Aí logo depois, veja só o que acontece. Vou ganhar o quê com isso? Eu não vou largar tudo, eu vou ser perseguido, né? Porque já falavam mal de Jesus naquela época.
o pessoal com inveja de Jesus, né? Então, vamos ver o que aconteceu depois. Então, Jesus come com os pecadores. No versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. No 16. Veja só um detalhe aqui que é interessante. Certo. Veja que os pecadores, não é? Seguiam Jesus também. Seguiam Jesus. Veja que Jesus, ele também atraía pessoas que estavam vivendo no pecado mesmo, estavam ali. Mas queriam, né, ali. Mas alguma coisa chamava a eles. atenção. Vamos ver o que é isso. O que é isso? Talvez as curas, talvez os ensinos, talvez o amor. Quer dizer, se O eles amor de estavam Deus, seguindo né? Jesus, eles sentiam talvez um desejo de sair daquela vida de pecado. Se sentiam bem ali com Não é? ele Se sentiam presente, bem né? com ele. Então, é como muita gente hoje, não é? Que às vezes acompanha, vai a cultos em igrejas, né? Vai a grupos e fica namorando com Jesus, né? Não dá aquele passo nem quer, nem de não se entregar, quer, né? nem sim, nem não. Mas gosta de ouvir a palavra. De ouvir a palavra, de um programa. Né? Então a mesma coisa acontecia nessa época, né? Vamos ao verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? No 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha aí, isso aqui é uma lição incrível, não é? Que Jesus fala. Quer dizer, quem eram os escribas? Só para lembrar, vocês estão lembrados que naquela época não tinha gráfica, impressora. Naquela época os livros eram todos copiados à mão. Então os escribas eram essas pessoas que copiavam as escrituras, a palavra de Deus, naquela época em pergaminho, que eram peles de animais que eram secas, e aí no verso da pele se escrevia e aí se enrolava a pele. Então era um pessoal que conhecia bem as escrituras. E eles estranharam porque os profetas do passado, não é? E eles, principalmente os fariseus, eles não gostavam de se misturar. Quando tinha um lugar, assim, uma casa, que tinha um almoço, um evento, que tinha pecadores, eles não iam. E eles estranharam porque Jesus foi. Então eles questionaram os discípulos de Jesus, né? Por que o mestre de vocês come e bebe e se mistura, né, com os pecadores? Aí Jesus ouviu e explicou: olha, eu vim para chamar os doentes, né? Eu não vim chamar os justos, os que acham que são bonzinhos. Eu vim chamar os pecadores para que eles se arrependam. Então tá aí uma grande lição para nós, não é? É verdade. Que a gente está no mundo, a gente não faz parte do sistema que governa o mundo, né? Qual é o sistema que governa o mundo? É a pessoa fazer qualquer coisa para ganhar, não é? É adultério, traição, sensualidade, pornografia, mentira. Aceitar suborno, corrupção. Esse é o sistema que governa o mundo. Nós não estamos de acordo com esse sistema, mas a gente vive no mundo. E como é que você pode levar o evangelho para a pessoa que está fazendo tudo isso se você não tiver uma convivência com essa pessoa? Imagine que todo mundo que já entregou um dia o governo de sua vida a Jesus resolvesse se isolar, resolvesse mudar, como fazem algumas comunidades em alguns países, né? Vão embora para o deserto, funda lá uma cidade, né, isolada. E ninguém entra, ninguém sai, fica ali aquela coisa. Não foi isso que Jesus nos ensinou, né? A gente viu no final do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, façam discípulos de mim, quer dizer, façam alunos, é o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Criando alunos de Jesus. Então, por isso, queridos, você que por acaso já tomou essa decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus, não fique assim muito... a gente diz em criança, não fique de mal do seu vizinho que não é de Jesus. Eu não vou Você fala com ele, porém não faz mais as mesmas coisas
que ele faz. Exatamente, mas você convive com seu testemunho, né? Você e aí chama você as vai pessoas. ganhar uma alma para Jesus. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Então vamos à frente agora. Próximo é o versículo 18, né? Temos antes o título do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. João aqui, queridos, é João Batista. Vieram alguns ali e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Perguntaram a Jesus isso. Perguntaram a Jesus. Então, no versículo 19, Jesus responde: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não podem jejuar. Deixa eu ler com a pontuação aqui. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. É verdade. Ou seja, não podem jejuar os convidados, não é? Jesus aqui está se comparando a um noivo, e os discípulos de Jesus ele está comparando como se fossem os convidados de um casamento. Exato. Quando os convidados de um casamento estão com o noivo, eles estão tão alegres que ali eles estão comendo e bebendo em comemoração àquele dia feliz. Então é o que Jesus está explicando. Olha, eu sou como se fosse um noivo e os meus discípulos estão comigo. Eu vou passar pouco tempo aqui. Ele vai dizer agora, que exatamente no verso 20. O povo pode aí sim, vamos ver no verso 20. Dias virão de Jesus, contudo, em que lhe será tirado o noivo, Jesus, e nesse tempo jejuarão. 21. Amém. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha. E fica maior a rotura, fica maior o rasgão. No 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe vinho novo em odres novos. Vasilhas novas. Né? Então isso aqui, o que Jesus queria dizer com isso? Veja que ele faz essa comparação, não é? De dizer, olha, na roupa velha você não põe um remendo de pano novo, realmente senão vai aumentar o rasgão. E odres são aqueles recipientes de barro, não é? De cerâmica, onde se colocava vinho. Então também você não põe um vinho novo num recipiente velho, porque o recipiente velho já está acostumado com aquela acidez, então vai estragar o vinho ou vai estragar o recipiente. Lembrando aqui, queridos, que o vinho de Jesus é o suco da vinha. É o suco de uva puro, né? Sem essa adição. Esse vinho que é vendido hoje com álcool. Essa maluquice que o pessoal coloca hoje. Suco de uva puro. Levedura de cerveja no suco de uva. Suco integral hoje. Hoje seria o suco integral. Então, Jesus está dizendo o que aqui? Olha, eu estou com meus discípulos e eu sou algo inédito, não é? Jesus, a Bíblia diz que ele é unigênito. Filho unigênito do Pai, quer dizer, unigênito é único do tipo, não é nem que é filho único, é único do tipo, quer dizer, jamais houve alguém como Jesus e jamais haverá, porque Jesus é Deus que veio em carne. Então Jesus não é a pessoa, vamos entender assim, a gente vai ver no Evangelho de João que antes de Jesus vir em carne ele já existia, ele se chamava Verbo, Palavra de Deus. Quando ele veio em carne, aí ele recebeu o nome de Jesus. Então, ele é algo realmente novo, não é? Então, por isso que ele não seguiu o mesmo que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. Eles jejuavam porque eram discípulos de seres humanos. Os discípulos de Jesus eram discípulos do Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Então não podiam jejuar. Não podiam a ele se aplicar as mesmas coisas, não é? Porque Jesus passou apenas 3 anos, não é? De 30 anos de idade a 33 anos de idade quando foi crucificado. Então foi um tempo bastante curto realmente, né? Muito bem, vamos adiante então. Verso 23, né? Tem um título aí. O título é Jesus é Senhor do Sábado. Eita, essa parte é boa. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas
E os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. As searas, queridos, são os campos, né? As Exato. plantações. 24. Advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Só para lembrar, isso aqui era um mandamento que havia no Velho Testamento, que no sábado Não se trabalhava. não se podia trabalhar, não podia, como o discípulo estava passando pelo campo, colhendo espigas, provavelmente milho, alguma coisa assim para comer. Então os fariseus, veja que os fariseus, né, eles Nem ficavam para comer queriam que pegasse. e eles ficavam no pé de Jesus, né, no Atrás, né? Engraçado que eles iam É atrás. igual acontece hoje com a gente. Não é? Parece uma perseguição, porque o discípulo fazia uma coisa, estava lá o fariseu para dizer, olha, por que estão colhendo no sábado? Então, durante o dia de sábado, o judeu naquela época, e ainda hoje, porque eles não aceitam, né, que veio o Messias, não aceitam Jesus como Messias, estão esperando ainda, eles não trabalham realmente, eles ficam quietos lá, não fazem nada, separando esse dia conforme o mandamento do Antigo Testamento. Mas vamos ver, isso foi a pergunta que fizeram, né? Por que os teus discípulos estão fazendo isso? Não é lícito, não é correto trabalhar no sábado. Olha a resposta de Jesus no verso 25, né? Mas eles lhe responderam: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? 27. E acrescentou: o sábado foi... Só antes desse 27. Certo. Isso aqui é muito importante. É verdade. Veja que Jesus está narrando aqui um acontecimento, né? Jesus está narrando que o rei Davi, isso é relatado lá no Velho Testamento, né? O rei Davi, ele entrou, não é? Ele entrou aqui na casa de Deus. Na casa de Deus, não é? No templo, né? Na época do sumo sacerdote Abiatar. E ele comeu, queridos, uns pães que tinham lá, que eram reservados. Só podia comer o sumo sacerdote. Era uma oferta para Deus. E aí Davi comeu e deu aos os homens da sua tropa, né? Então, e Davi não foi fulminado nessa hora. Porque a regra no Antigo Testamento era essa, né? Quando alguém tocava em algo que era separado para Deus, sem permissão, era fulminado. Então, Jesus vai arrematar nesse verso 27, que é muito importante. Vocês vão entender direitinho. Veja isso, né? E acrescentou o sábado... E acrescentou, me desculpa. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. No 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Pronto, aqui, queridos, Jesus está abordando um tema que é até hoje um tema que incomoda muitas pessoas. Jesus, ele fez questão de... A gente já leu em Mateus, há vários trechos em que Jesus cura no sábado, né, dentro da sinagoga, que era o local onde os judeus se reuniam para aprender sobre as Escrituras. Então Jesus fazia questão de curar no sábado, e isso irritava de uma maneira sobrenatural os líderes religiosos da época. E Jesus repetiu isso muitas vezes. Chegou a perguntar a eles, né, se eles achavam certo deixar uma pessoa sofrendo só porque era sábado, ou se era correto curar. E eles sempre reclamando com Jesus, né, os líderes religiosos. Então, Jesus aqui, ele dá uma receita incrível. Ele diz, como Deus que ele é, ele diz assim: olha, o sábado, essa questão de guardar o dia de sábado, foi estabelecido, ou seja, foi criado por causa do homem. Veja que não foi um dia criado por causa de Deus. Jesus está dizendo aqui, vou repetir o que a missionária leu aqui no verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido, ou seja, criado, por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Deus criou, queridos, o sábado, porque o homem na sua ganância, no seu desejo de ter mais e mais, e na sua
na sua cegueira de ficar longe de Deus, o homem trabalhava de domingo a domingo, todos os dias. E não tinha um dia reservado para parar e para ter contato, para adorar, para buscar o seu Criador, o seu Deus. Então, Deus não criou o sábado por causa de Deus, mas criou o sábado, como Jesus está dizendo, o sábado foi estabelecido, foi criado por causa do homem, para que o homem parasse e considerasse que era necessário esse tempo durante a semana para se dedicar a Deus, para se dedicar a se alimentar espiritualmente, né? Exato. Se a gente só come a comida do dia a dia, o café da manhã, o almoço e o jantar, alimenta o corpo, mas se não alimentar o espírito, o que acontece? A gente fica morto. Morto espiritualmente. Significa entra em depressão, tristeza, angústia, insônia, ansiedade, desespero. Não é? Então é isso. Isso é um espírito desnutrido, sem a presença de Deus. O corpo está até direitinho, toma o café da manhã, almoça e janta. Mas um espírito da nutrição do amor de Deus. Do amor de Deus. E quando isso acontece na vida da pessoa, acaba afetando o corpo também. Exatamente. Não é? E aí o corpo, que até a pessoa come direitinho e tal, acaba sofrendo por causa de um espírito desnutrido, né? Então é muito importante esse versículo. Por todo o Novo Testamento, a gente vai ter outros momentos que vamos nos encontrar com essa questão do sábado. Então Jesus dizendo, olha, o sábado, eu trabalho no sábado sim. O homem e a mulher de Deus trabalham no sábado sim. É importante reservar um tempo por semana para Deus? Sim, de preferência inclusive todo dia. Né? Não espere uma semana para dia por semana só. Não, todo dia você tem que entrar na presença de Deus. Porque a gente por acaso só come uma vez por semana? Não. Não, a gente come todo dia e 3 vezes por dia. E tem irmãos que são uma bênção, né, missionário? Que comem muito mais de 3 vezes, né? Tem um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, um lanchinho da noite. Um lanchinho da noite. E como é que com o espírito a gente quer ficar comendo uma vez por semana? Não pode. Não dá, né? Vai ficar desnutrido. Então, Jesus aqui, ele dá uma sentença. Ele diz no 28. De sorte que, ele está dizendo assim, de modo que o Filho do Homem, que é Jesus, é como ele se chamava, é Senhor também do sábado. Então ele está dizendo aos fariseus, não adianta... E o descanso semanal atualmente não é só no sábado, porque acontece pessoas que trabalham de domingo a domingo num shopping, por exemplo, e sua folga é toda segunda, aí essa segunda é o seu sábado. Ou a outra pessoa folga na quarta, essa quarta é o seu sábado. Nós vamos ver que essa ordenança do sábado foi Jesus, quando morreu na cruz, ele, junto dos nossos pecados, das nossas dores, ele também encravou essa ordenança do sábado. A gente vai ver isso quando chegarmos no livro lá de Colossenses. Se você quiser anotar aí no seu caderninho, ouvinte, livro de Colossenses. Mas ainda falta muito para chegar lá, né? Então não perca, que a gente está no caminho aqui. Quando chegar, você vai ver que coisa linda. Em Colossenses, capítulo 2, a gente vai ver isso, né? Então, é interessante que a gente vai ver a mesma coisa parecida vai acontecer aqui. Quer ver, missionário? Vamos continuar no 29. O título é o seguinte. O homem da mão ressequida. Vejam só, ouvintes. Agora, na verdade, perdão, não é o 29, é o capítulo 3. 3. Capítulo 3, versículo 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. No 2. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Ao sábado de novo. A fim de o acusarem. Ao sábado de novo. Tá vendo como Jesus fazia questão? Vai lá, Marcelo. De desafiar o povo, né? No sábado. 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. 4. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olha aí, a hipocrisia, né? Tá vendo? Ficaram em silêncio. E aí? 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, Jesus disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Glória a Deus.
6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Olha aí, queridos. Ali já havia uma trama para tirar a vida de Jesus. Vejam como Jesus fazia questão de, no sábado, fazer essas coisas, justamente para derrubar, não é, essa idolatria, essa sabadolatria, não é, que o pessoal ficou. Sabadolatria. Não é? Veja que Jesus ficou... muito me tocou quando a missionária leu aqui o verso 5, né? Jesus, olha só, olhando-os ao redor, Jesus ficou indignado e doído com a dureza do coração dessas pessoas. É tanto, né, missionário, que Jesus fez essa bênção, curou o homem, e eles estavam tramando para matar Jesus por causa disso. Então veja a sabadolatria, não é? Eles estavam mais preocupados com a violação do sábado do que em enxergar que o Messias estava ali presente, Deus se fez carne, estava ali presente, e eles preocupados com a violação do sábado. Uma cegueira espiritual. Então, muito me chama a atenção. Jesus ficou indignado. Essa palavra indignado é mais do que chateado, né? A pessoa ficar realmente muito chateada, ultra chateado e doído de coração, né? Glória a Deus. Triste, não é? Triste. Bom, queridos, nós vamos continuar, mas tem mais coisa aqui para a gente ver no Evangelho de Marcos, mas não é agora não. Você fica aí na graça e na paz de Jesus, vai adorando a Deus, vai ouvindo esses louvores maravilhosos, vai aí alimentando o seu espírito, não é? Já que você, com a comidinha, graças a Deus, está tudo bem. Se não está tudo bem na comidinha física, alimente o seu espírito e o Senhor proverá, não é? E daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, para o segundo bloco do programa, tá bom? Então fiquem na paz e na graça de Jesus. Até já já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra, que é trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Maravilha. Vamos juntos então nessa nossa jornada, não é, de leitura completa da Palavra de Deus. E nós paramos no bloco anterior, lemos aí até Marcos capítulo 3, versículo 6. Vamos recomeçar agora de Marcos capítulo 3, versículo 7. Vamos ver que no bloco anterior, né, missionária, nós vimos ali Jesus discutindo a questão do sábado, né? Duas ocasiões, né? Que colheu espigas, os discípulos para comer, e a cura, não é? Do homem da mão esmirrada. No sábado, e Jesus determinou: eu sou o Senhor do sábado. Glória a Deus. Então vamos aqui para o 3, verso 7. Tem um título, né, missionária? Na nossa Bíblia. Jesus se retira à cura de muitos à beira-mar. Vamos lá. Retirou-se Jesus, no versículo 7, com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, e também da Judéia, de Jerusalém
da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo de quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. E no 9 temos: então recomendou a seus discípulos que sempre estivessem prontos com um barquinho, por causa da multidão, a fim de não os comprimirem. Então vejam que coisa, de não apertarem apertar Jesus. Ele. Então era tanta gente, vocês viram, ouvintes, quanta gente, né? De Tiro, de Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades consideradas rebeldes, assim. Tinha muita gente adorando outros deuses, muita gente ali praticando outros cultos, não é? E vivendo em pecado, mas seguiam Jesus, né? E aqui mesmo a Bíblia assim, diz, né? Tinha uma grande multidão ali de Tiro e Sidom. Por quê? Porque eles sabiam quantas coisas Jesus fazia. Né? E aqui no 10... das curas, dos milagres. No 10 vai explicar mais ainda isso, versículo 10. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Se lançavam a ele, né? Quer dizer, queriam tocar Jesus porque criam que ao tocar Jesus seriam curados. Então imagine que Jesus ficava meio apertado mesmo, né? Então às vezes ele pedia. E hoje também Jesus cura quando a gente toca ele. Quando a gente entrega o governo da nossa vida a Jesus, ele também cura a nossa vida. Glória a Deus, é pura verdade. E no 11 temos: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. No 12: mas Jesus lhe advertia severamente que não o expulsassem à publicidade. Não o expusessem. Não expusessem à publicidade. Perfeito. Então veja o que acontecia. Não é pensou em expulsão. Foi. Mas veja o que acontecia, não é? Quando as pessoas chegavam perto de Jesus endemoniadas, eita pastor, e tem Jesus expulsando demônio, e como tem, né? A gente já leu um bocado aqui no Evangelho de Marcos. Inclusive o Evangelho de Marcos, né? É o que mais relata sobre isso, né? Expulsão de demônio. E veja que bastava a pessoa se aproximar, quando via Jesus, se prostrava a pessoa, quer dizer, se ajoelhava, né? Diante de Jesus e exclamava, gritando: Tu és o Filho de Deus! Mas veja o que Jesus disse no 12, né? Jesus advertia para eles não dizerem nada, porque ele não queria ser exposto à publicidade. Essa publicidade. Eita, o Filho de Deus. Ele queria que as pessoas, com o coração humilde e quebrantado para Deus, fossem servi-lo, não porque alguém está anunciando, olha ali o Filho de Deus, né? Mas com o coração realmente quebrantado para Deus, né? Querendo obedecer a Deus, entregar o governo de suas vidas a Jesus, né? Então vamos lá. Então, muito bonito isso, né? Jesus curando, expulsando demônios. Hoje fazemos a mesma coisa em nome de Jesus. É claro. Vamos ler no finalzinho do Evangelho de Marcos, né? Que ele vai dar essa autoridade para nós. E isso na nossa vida, queridos, pessoalmente, aqui, minha vida e na vida de Fátima aqui, como foi importante para nós saber disso e combater isso e vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Vamos em frente então, verso 13. Tem antes um título na nossa Bíblia que é a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou a que ele mesmo quis e vieram para junto deles. Ele chamou as pessoas que ele queria junto dele, Jesus. E no 14 temos: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Devemos enviar. E o que mais? Só um detalhe: enviar. Por isso que são chamados apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados. São pessoas enviadas pelo mundo afora para pregar e para estabelecer igrejas, né? Abrir comunidade. Lembrando que a palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer um grupo de pessoas, não quer dizer um prédio, nem um nome, né? É um grupo. Então as pessoas, os apóstolos são esses aí que Jesus enviou, e hoje há pessoas com esse chamado, né? De saírem
pelo mundo afora, abrindo, não é? Comunidades e ensinando e firmando essas comunidades, né? Verso 15, o que mais? E a exercer a autoridade de expelir demônios. Olha a autoridade sendo repassada, né? Esses 12, né? Por enquanto, esses 12. Lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, a gente vai ver que é repassada a todo aquele que crê. Né? Mas vamos lá. 16. E no 16. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro. Atenção que esse nome Pedro, nós já estudamos no Evangelho de Mateus, significa pedrinha. Pequena pedra. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Esse João é o João que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Esse não é o João Batista. É outro João. No 18 temos André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, José, Tomé, não sei de onde eu tirei esse José. Voltando, no 18, temos André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. 19, e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu. Traiu os 12, né? Zelote, só para você ter eu ia perguntar quem era o que é Zelote, né? Os Zelotes eram um grupo de pessoas, não é? Que era um grupo conhecido como um grupo que combatia bastante contra o domínio romano. Era um grupo ali que não aceitava o domínio romano sobre Israel e que fez muitas rebeliões, muitas coisas contra esse domínio, né? Vamos lá, no 20. A blasfêmia dos escribas. É o título que tem aqui, né? Exato. Então, no 20 temos, ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Você vê que a multidão seguia Jesus. Ele nem podia comer mais. Nem podia comer mais. Ele e os 12 que ele escolheu já andavam junto dele, né? E a multidão junto, porque como hoje, não é? Naquela época, todo mundo carente de ser curado, de ser liberto, né? Da agonia, da opressão. É verdade. 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Atenção, ouvinte, você ouviu isso? Eu fiquei rindo porque isso me lembrou a minha parentela. Não é? Vocês ouviram isso? Veja o que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler de novo para você não pensar que a gente está lendo errado. É verdade. Se você tiver sua Bíblia aberta aí, confira conosco aqui. Né? Nós estamos usando a versão Almeida, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Diz assim em Marcos, capítulo 3, versículo 21. Guarde aí, diz assim: E quando os parentes de Jesus ouviram isto o quê? Ouviram que a multidão estava próxima da casa e não deixava nem Jesus comer. E essa multidão queria o quê? Queria que Jesus continuasse curando, não parasse nem um pouquinho, para nem tomar uma aguinha. Né? Aí a parentela de Jesus, não é? O que é parentela? Parente é tio, tia, sobrinho, primo, né? Pai, irmão, pai, mãe, toda a parentela. Em vez de dizer, né, que bom, né? Glória a Deus que o nosso Jesus aqui, nosso parente, está sendo usado por Deus, ou mesmo que eles não acreditassem que Jesus era Deus que se fez carne, né? Achar que ele estava louco. Né? Veja o que eles fizeram. Eles saíram, a gente está lendo aqui a Bíblia, saíram para o prender. Prender. Você está imaginando, ouvinte? Pegar ele, amarrar e não deixar ele sair. Por quê? Não era a polícia, não, eram os parentes que iam prender ele. Por quê? Porque diziam que está fora de si. Ou seja, está louco. Então, aqui vem uma palavra para você, querido irmão, irmã, você que já entregou o governo de sua vida a Jesus e de repente talvez você seja o único de sua casa que já foi tocado pelo Espírito Santo, já tomou essa decisão e
os seus parentes, os seus queridos, né? Acham ruim, acham que você tá doido, que você sofreu uma lavagem cerebral, que você está dando dinheiro para esses pastores ladrões, né? E falam todo tipo de coisa. Veja bem, o próprio Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, sofreu esse mesmo tipo de ataque da sua parentela. Chegaram então a querer prender Jesus porque achavam que ele estava louco. Veja, mesmo aquelas maravilhas ali sendo provadas. Já pensou? Não é? Então você que de repente pensa assim, mas a minha família não vê que eu mudei, não vê que eu vivia no vício da cachaça, agora eu não vivo mais, não vê que eu vivia na prostituição, nas drogas e saí. Agora sou uma pessoa de bem. Estou trabalhando, me libertei dos vícios. Por que essa agressividade? Hoje a gente vai explicar para vocês. É porque, queridos, a gente vai ver que o diabo ele vai usar para desanimar você pessoas que você ama. É verdade. Né? Porque se alguém que você não considera falar alguma coisa, você não vai nem ligar, né? Você não vai nem ligar, porque é uma pessoa que você não considera. Mas se for um parente querido, né, que disser que você tá louco, o pai, a mãe, a gente conhece testemunhos de pessoas que chegaram em casa e disseram: eu aceitei Jesus. Agora mesmo no sábado na rádio uma irmã me relatou isso. Eu aceitei Jesus. Os parentes disseram: então saia de casa, porque aqui nessa casa você não pode ficar. Né? Que a gente já conhece um caso. Tem outros casos também. Então veja que isso aconteceu com Jesus. Não sei se seus parentes já quiseram lhe prender ou disseram que você estava louco, mas isso aconteceu com o Senhor. E se nós somos servos e uma coisa aconteceu com o Senhor, vai acontecer com a gente, né? A gente não pode. Jesus tem uma parte que ele diz assim: olha, se aconteceu comigo, que sou Senhor, pode acontecer com vocês, que são servos. Então não fique triste não, né? Continue orando pelos seus parentes, sabe? Veja que porque Jesus... tem a promessa, é tu e tua casa. Não é né? a promessa que a gente vai chegar lá no ponto que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É uma promessa que quando você crê, você é o ponto de chegada ali do poder de Deus, do amor de Deus naquela casa. Agora também não seja um crente chato. O que é o crente chato? Que fica só criticando todas as práticas da sua família e apenas dizendo assim: vocês vão tudo para o inferno, viu? Por isso que eu não quero mais andar com vocês, porque vocês são sujos, vão para o inferno. Não foi assim que Jesus evangelizou as pessoas. Jesus evangelizou levando amor, levando poder, não é? Então dizendo: você está doente, está agoniado, deixa eu orar por você, deixa eu pôr a mão na sua cabeça, que Jesus vai te aliviar disso, tal. Então também peça ao Espírito Santo, né, que dê direção e sabedoria para você, em vez de ser uma bênção, não ser uma pessoa que vai fazer considerado por ele chata, né? Chato. E outra, cuidado com o seu testemunho, né? Porque é muito fácil também os parentes dizerem: tá vendo? Antes vivia errado, agora é crente. Só quer ser um bonzinho. Só quer ser um bonzinho, certinho. Mas tá roubando ali no trabalho, tá vendo? Você tem que deixar também as práticas. Compra as coisas e não paga, né? Tá traindo ali a esposa com aquela irmã. Então, a partir do momento que você é o ponto na sua família que vai ser usado por Deus para levar o amor de Deus, você tem que tomar cuidado com o que você faz para que as pessoas vejam em você o perfume de Jesus, uma nova criatura, né? E tenham vontade de servir a esse Deus também, né? Então isso é muito bom. A gente parou aqui porque parece mentira, né? A gente contar para alguém que os parentes de Jesus queriam prendê-lo porque achavam que ele estava louco. Eu não me lembrava dessa parte. Isso é impressionante, né? É bom, por isso que é bom a gente fazer essa leitura pente fino, versículo por versículo, porque a gente traz à memória coisas que a gente mesmo já leu e não lembra, não é? Dessa parte dos parentes. Verso 22. Para mim foi muito bom escutar isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. 22.
Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. Olha aí, você tá entendendo a acusação que eles fizeram a Jesus? Estavam dizendo, os escribas estavam chamando Jesus de endemoniado, né? E que mais, meu senhor? E pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então acusaram Jesus, eles viram que Jesus expulsava demônio. Então era um fato, eles não podiam dizer que isso não acontecia. É verdade. Mas aí eles quiseram o quê? Difamar Jesus, dizer, não, esse homem está possesso, ele expulsa demônio porque tem um acordo com os demônios, porque é o chefe dos demônios que está nele para expulsar os demônios. Veja que acusação. Muito forte. Que acusação, terrível, né? Então, vá vendo aí, viu, ouvinte? Se você já passou por essa acusação, veja que Jesus passou pela mesma coisa. Verso 23. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas... Olha a resposta de Jesus. Jesus disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Quer dizer, tal reino não pode permanecer, ficar de pé. Quer dizer, Jesus está questionando eles. Olha, então vocês estão dizendo que eu estou fazendo isso em nome de Satanás. Então, eu que estou em nome de Satanás, estou expulsando o Satanás? Então, estamos em guerra contra nós, Satanás contra Satanás. Então, o reino de Satanás vai cair, se é assim, né? Porque 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá resistir. No 26, se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perecer. Mas perece. Então, veja de novo Jesus reafirmando, né, a loucura que eles estavam acusando Jesus, né? E outra, isso também, missionário, é importante a gente falar para as pessoas que às vezes, como nós, não vamos citar exatamente o que, mas nós já passamos por isso no passado, de você estar tão desesperado para ser curado, antes da gente aceitar Jesus, havia uma opressão de demônios na nossa vida. Exatamente. E hoje nós somos muito usados por Deus para esse tipo de libertação. Mas o que nós fizemos? Nós não conhecíamos a palavra de Deus e procuramos lugares que... Todas as portas que nos apresentavam. Todas as portas, né? E aqui nós procuramos lugares e vimos assim, na nossa vez, a gente queria ficar livre daquele demônio. Mas aí a gente observou que logo em seguida da gente vinha uma pessoa que queria pedir que o demônio fosse pegar uma outra pessoa. Então, isso se enquadra, se encaixa direitinho nessa explicação de Jesus. Jesus está dizendo, olha, não pode um demônio dizer que vai expulsar outro. Não é? Então, cuidado, se você estiver num lugar onde naquele mesmo lugar se invoca um espírito e se pede a ele, vai lá pegar fulano, fazer mal a fulano, e logo em seguida se invoca o mesmo espírito para dizer, vem aqui fazer o bem a cicrano, então isso não pode acontecer. É o que Jesus está dizendo aqui. Satanás, ele só faz o mal. Ele só faz o mal. Satanás não pode combater Satanás. Quer dizer, Satanás é o chefe, seus demônios que obedecem a ele, não é? Não podem combater entre si, porque senão não estariam em acordo. É o que Jesus está dizendo. Somente o poder de Deus em nome de Jesus é que liberta de dos espíritos imundos, de todo o mal, de todo o demônio. E aí Jesus agora vai dizer uma coisa que é muito usada aqui no meio evangélico, né? No verso 27, quando a gente muita diz, gente está vai entender, em nome de Jesus. Vamos ver aí no verso 27. No verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Pronto. Então o que Jesus está dizendo aí? Está dizendo que, imagine uma casa, porque naquela época as casas, muitas casas, principalmente as casas grandes, tinham muralhas, como hoje a gente vê uma casa maior, né? Tem um muro alto, né? E tem muitas casas que tem guarda, né? Vigilância. Né? Então naquela época era a casa do valente, ou seja,
o que Jesus está dizendo? Eu não posso entrar naquela casa que pertence a um valente, a um grande soldado, por exemplo, sem antes pegar, para entrar e tomar essa casa, primeiro tem que amarrar o vigia, o mais valente que está protegendo a casa. Então, o que Jesus está fazendo a comparação? É como se a casa fosse a vida, o corpo de uma pessoa. E o valente aqui é aquele demônio ou aquele conjunto, grupo de demônios que está ali oprimindo aquela pessoa. Então, para a gente libertar essa pessoa em nome de Jesus, o que a gente faz? A gente ora e em nome de Jesus amarra, em nome de Jesus, com o poder de Deus, a gente elimina a ação daqueles demônios e manda embora. Ora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí aquela casa fica livre, que é o corpo daquela pessoa, né? É verdade. Para poder então receber a presença do Espírito Santo, não é? De Deus. Exatamente. E ficar liberta, não é? Então por isso que o crente, você que não entregou ainda o governo de sua vida a Jesus, vê os crentes falando, está amarrado em nome de Jesus. É com base nesta palavra, não é? Dizendo está amarrado, quer dizer, capítulo 3, versículo 27. Marcos 3, 27. O poder daqueles demônios que estão, aqueles valentes que estão oprimindo aquela pessoa, são amarrados, são paralisados em nome de Jesus, né? Quando a gente olha. Verso 28, olha, aí Jesus ficou chateado, viu, gente? Jesus, porque aí esses homens estavam pegando pesado, né? Estavam dizendo que Jesus estava fazendo isso porque estava endemoniado. Olha o que Jesus diz no 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. 30. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Pronto, o que é um pecado contra o Espírito tá Santo? É isso aqui que aconteceu. É exatamente isso que aconteceu. Repare só. Jesus estava expulsando aqueles demônios porque ele estava cheio do Espírito Santo. Certo. É o Espírito Santo em nós, quando ele vem e morar em nós, quando você entrega o governo de sua vida a Jesus, é pelo poder, então, que o Espírito Santo traz, pelo nome, a autoridade do nome de Jesus, que aquele demônio é expulso. Então, aqueles homens, líderes religiosos, estavam acusando Jesus de estar possesso de um espírito imundo quando ele estava cheio do Espírito Santo. É verdade. Então eles estavam chamando o Espírito Santo de um espírito imundo. Além disso. Veja que coisa. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Eles estavam chamando a obra do Espírito Santo de uma obra de um demônio. Então isso é uma ofensa gravíssima, né? Então, por isso, queridos, olha, se você não entende o que acontece na hora que se expulsa um demônio, não zombe, nem diga nada, sabe? Não fique falando do que você não conhece. Procure ouvir o programa aqui, procure ouvir os outros irmãos e irmãs que pregam aqui na rádio. Procure conhecer a palavra de Deus, vá numa igreja. Se você tem dúvida, pergunte. No ministério da gente, por exemplo, a gente tira dúvidas. Nas escolas dominicais das igrejas também. Fale com seu pastor, pergunte, vá na igreja. Só não fique dizendo que ali o pessoal invoca demônios. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Então, veja que aqui... Aquela igreja invoca um demônio, não se invoca demônio. Então, manda-se o demônio embora em nome de Jesus Cristo. Na verdade, que já está na pessoa, ele vai embora. Então, muito cuidado com isso. Aqui, qual foi o pecado contra o Espírito Santo? Esses homens estavam dizendo que o Espírito Santo que estava em Jesus, na verdade, era um espírito imundo, como Jesus disse no versículo 30, não é? Então isso realmente é uma coisa assim impressionante, né? Então realmente, não é, missionário? A gente vê que foi uma acusação muito grave, né? Que fizeram contra Jesus, né? Dizer que ele estava ali possesso de um espírito imundo, né? Que coisa horrorosa. Que é o pecado contra o Espírito Santo. Né? Esse aqui é o pecado contra o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo de um espírito imundo. Porque não tem perdão, né? O pecado. Então vamos ficar firmes nisso. Agora, queridos, nós queríamos orar pela sua vida agora, aproveitar
já que tantas surpresas, né, foram ministradas Exatamente. hoje, né? Principalmente você, meu irmão, minha irmã, que de repente fica aí triste, chateado, você que seu esposo não é de Jesus ainda, você, homem, que a sua esposa não é de Jesus, sua família não é, e você fica ali às vezes como o único da casa, não é? Pregando a palavra e tal, vendo aquilo ali, e às vezes você se sente mal ou fica triste, é zombado. Queremos orar pela sua vida, exatamente, né? Se você puder, feche os seus olhos aí. Você também que nos acompanha, feche os seus olhos se você puder, porque grande foi essa revelação hoje, né? Muito grande. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos por essas pessoas, Senhor, Amém, que estão aí nas famílias e que são usadas por Ti como um ponto de chegada do Teu amor nessas casas, Pai. Pedimos que o Senhor possa fortalecer esses irmãos e essas irmãs, que não se entristeçam com os seus familiares, continuem orando, nunca desistam, porque Jesus nunca desiste de uma pessoa. Pai, vem capacitar, Senhor. Vem, Espírito Santo, derramar da Tua direção, do Teu amor. Vem, Espírito Santo, derramar da Tua capacidade nessa pessoa, dons espirituais, Amém. Sabedoria de Deus, para que essa pessoa possa, com sabedoria do alto, dar um bom testemunho e assim levar os seus parentes, seus queridos, até os caminhos do Senhor. E pedimos também, Pai, por essa pessoa que está aí, que de repente está ouvindo essa palavra e é o contrário, tem alguém na sua casa que já entregou o governo de sua vida a Jesus, e talvez essa pessoa que esteja ouvindo não aceitou ainda ouvir desse parente que já é de Jesus, não aceitou o convite. Eu oro por você também, querido ouvinte, que você tenha o seu coração agora invadido pelo amor de Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar, possa agora te fazer sentir amado, cuidado, e que você possa conhecer esse poder do qual estamos falando agora, onde você está. Em nome de Jesus é o que nós ministramos na sua vida, que você sinta e receba esse poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Diga um amém bem bonito aí, ouvinte, para o nosso Deus. Que quer dizer assim seja. Amém. Glória a Deus, queridos ouvintes. É bom estarmos em oração, não é, missionário? É com muito certeza. Bom. Então é isso. Lembrando que... o poder de Deus em ação. Amém. Todas as quintas-feiras, não é? A partir das 8 da noite, estamos reunidos pessoalmente ali na Casa de Recepções Requinte, aqui no bairro do Arruda. Daqui a pouquinho vem a vinheta que mostra direitinho onde é o endereço. Se você quiser estar conosco, fique à vontade. E também estamos no Facebook, não é? Na nossa página. Se você quiser ouvir os programas anteriores, esse programa, como é que é o nome, missionário? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quando você colocar na pesquisa, já aparece. Como é que é o nome de novo? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Amém. Então é só procurar, tá bom, queridos? Então fiquem na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Até lá. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja.
totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.